Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a seleção brasileira agora sob o comando do Ancelotti. Quem viu a partida não gostou nem um pouco. Você gostou? Mas enfim, é apenas o começo, né? A gente espera que haja mudanças agora. Vai ter que trabalhar e muito o Ancelotti na seleção brasileira e Antônio Manuel Góes vai analisar toda essa situação. Fernando César vai chegar também falando do Campeonato Brasileiro, uma geral até o momento do que foi, como está sendo esse campeonato, já que teremos a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes e o Fernando César vai fazer uma análise até o momento do Campeonato Brasileiro. Tudo isso não sai daí, é já já no pique, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e no pique eu vou de Gandra, norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Antônio Manuel Góes, você chegando para fazer uma análise do que foi esse 0-0 do Brasil com o Equador. Muita gente chateada, de fato um jogo difícil de se ver, a verdade é essa. Mas, enfim, analise o que foi e como você vê aí a perspectiva da seleção brasileira agora com o italiano Ancelotti no comando, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. A imprensa europeia e latino-americana é unânime. O italiano Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, multicampeão da Champions League, tem um seríssimo desafio, até pela exiguidade de tempo, para implementar sua ideia de jogo na seleção brasileira, em meio à natural expectativa de sua contratação. Nessa quinta-feira, 5 contra o Equador, em Guayaquil, na sequência das eliminatórias da Copa do Mundo, sobressaiu como único ponto de destaque a estreia do zagueiro Alex Ribeiro, do francês Lille, na contramão de figuras já carimbadas de outras convocações, como o lateral Wanderson do Mônaco em seu limitado feijão com arroz, o meio-campista Bruno Guimarães, cujo retratado esplendor pelo mediano Newcastle da Premier League inglesa está longe de preencher a função de pensador, limitado a um desempenho voluntarioso e nada mais. Gerson, por seu turno, deslocado da habitual polivalência do Flamengo, ressente-se na seleção de parcerias proativas como as de Léo Ortiz, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com as quais mantém faz tempo a sua condição de coringa, presente em todos os lados do campo. Por anos, excelente cão de guarda de Ancelotti à frente da defesa do Real Madrid, Casemiro não é rigorosamente um idealizador na saída de bola da defesa para o ataque. A ausência de Rafinha, suspenso por cartão amarelo, não seria, claro, preenchida por Richarlison ou Matheus Cunha, nem Estevão, joia do Palmeiras de malas prontas rumo ao Chelsea, que, embora talentoso, muito talentoso, não é, por exemplo, um Lamine Yamal, 18 anos, próximo 3 de julho. Este sim, precoce, espetacular e diferenciado do Barcelona e da seleção da Espanha. Nessa quinta, Yamal só não fez chover nos desconcertantes 5-4 de sua seleção contra a França, pela Liga das Nações, cujo título decidirá próximo domingo 8 em Munique, diante de Portugal. Mais uma vez, olhos voltados de todos para Vini Júnior, cujo crescimento no Real foi conduzido por Ancelotti. Ocorre que nos merengues, a troca de figurinhas da ex-cria do Flamengo ocorre com Mbappé, Rodrigo, o cerebral Modric, Valverde, Bellingham, Camavinga e outros craques da primeira prateleira do futebol europeu, sem o isolamento que lhe é imposto na seleção, para cuja atuação tem sido a base do recorrente "resolve aí sozinho",
numa realidade de poucos espaços que lhe sobram com a implacável marcação dos adversários. Por onde passou, Ancelotti foi notabilizado a partir de sólidas defensivas, sem se descurar de meio-campos criativos e ataques de proeminente finalização. Foi assim que construiu longeva e vitoriosa carreira nas principais ligas do futebol europeu. O morno 0-0 dessa quinta-feira em Guayaquil contra um Equador com maior posse de bola ficou ao fim e ao cabo de bom tamanho, dadas as circunstâncias da partida e o idêntico pecado das duas seleções. Ambos os ataques inofensivos que facilitaram a vida dos respectivos goleiros, poucas vezes chamados a intervir. Concretamente, as voltas com o próximo jogo das eliminatórias, terça-feira 10 na Arena do Corinthians contra o Paraguai, vencedor da última rodada contra o Uruguai, Ancelotti terá que se valer de sortilégios incertos e não sabidos, a fim de a seleção brasileira reencontrar sua autoestima faz tempo sumida, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, pra lá de baixa, né? A autoestima da seleção brasileira. Trabalhos equivocados, escolhas equivocadas, a verdade é essa, e a gente não pode separar do desmando, né, dessa CBF, de tudo que envolve a CBF, para a gente ter em campo essa situação pífia que a seleção ainda vive, mas agora a gente acredita que mesmo com essa CBF aí que a gente conhece, que continua, o Ancelotti consiga, né, fazer agora uma mudança, mas vai ter que trabalhar e muito. E outra, né, alguns jogadores, na minha opinião, tá? Bruno Guimarães, um cara superestimado, um grande jogador, para mim um jogador comum. E alguns mais. Mas enfim, né? O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. Peraí, mas parou, Júlio. O Campeonato Brasileiro parou. Por isso mesmo, Fernando César vai chegar para falar como é que ele está vendo o Campeonato Brasileiro. Até agora, já que estamos com ele paralisado, porque estamos próximos de começar a Copa do Mundo de Clubes. E aí, Fernando, como é que você analisa o Brasileirão até o momento? Um abraço, meu caro. Bem, Júnior, agora a gente aguarda o desfecho desse Campeonato Brasileiro antes da parada para o Mundial de Clubes, que para os times brasileiros terá exatamente a largada no dia 15. E por isso que a CBF decretou essa última rodada antes dessa paralisação para a outra quinta-feira, a 12ª rodada no dia 12. E aí sim vai coincidir, inclusive, com o fechamento da janela para a contratação. Nesse momento, observando inclusive a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vê o que não é surpresa, o Flamengo como grande protagonista, mas tendo no seu calcanhar a equipe do Cruzeiro pelo investimento que o comandante do Cruzeiro, o Pedrinho, seu presidente, realizou. O Bragantino é surpresa pelo bom futebol e pelos resultados, porque tem inclusive o mesmo número de pontos da equipe do Cruzeiro. Ele aparece, o Bragantino, em terceiro lugar, apenas em função do critério de desempate. Mas os dois estão apenas um ponto atrás do líder, que é o Flamengo, que vem com 24 pontos. E claro, não podemos descartar, mesmo com a derrota sofrida no último confronto para a equipe do Cruzeiro, o Palmeiras, que ocupa aí o quarto lugar com 22 pontos, portanto 1 ponto atrás do Cruzeiro e 2 pontos atrás do Flamengo. São as equipes hoje, esses 4, no momento, diante de uma competição que ainda é longa, porque ela é disputada, o Campeonato Brasileiro, por 38 rodadas, e vamos
atingir tão somente a 12ª rodada. E, por outro lado, a gente também lembra de algumas decepções. Eu coloco o Inter, que hoje ocupa um modesto 14º lugar, com 11 pontos. A equipe colorada realmente não está confirmando a nossa expectativa quando do início do Campeonato Brasileiro, e o próprio Corinthians, que iniciou o ano até convencendo pelo que conquistou no campeonato estadual, mas uma coisa é o Paulistão e outra coisa é o Campeonato Brasileiro, onde a dificuldade é bem maior. E outra decepção inquestionável, o Santos ocupando aí um 18º lugar, frequentando aí a zona de rebaixamento, ao lado do próprio Fortaleza, que abre a chamada ZR. Hoje o Fortaleza somando apenas 10 pontos. E claro, para completar a decepção total, que é o Sport, com apenas 3 pontos, o pior rendimento em 12 rodadas disputadas em todos os campeonatos brasileiros. Realmente, o Sport, ele sabia da dificuldade que teria dentro de uma Série A, mas não imaginávamos que fosse apresentar um futebol muito aquém da expectativa. Por isso, inclusive, a troca de comando técnico, porque a sua diretoria ainda vem tentando uma reação. Será que é possível, mesmo sendo disputada apenas 12 rodadas, mas com apenas 3 pontos ganhos? Meu caro Júnior, eu diria que é uma decepção total, Júnior. Fernando, a situação do Sport é terrível. É uma situação apenas com 12 rodadas, apenas nesse começo de Campeonato Brasileiro, 11 rodadas, de equipe que vai cair. O Sport vai ter que ter uma reação agora fantástica. Demitiu também o Antônio Oliveira, 4 jogos apenas. Quando você demite um técnico após 4 rodadas, né, tem muito mais coisa errada por aí. Não é só o técnico. O técnico mal chegou. Como é que pegou um time limitado? E aí já é demitido? Isso é uma piada, cara. É o futebol brasileiro no seu pior, né? Com essa situação que a gente está vendo no Sport, e agora demitindo também o português Antônio Oliveira após 4 jogos apenas. E teremos, com certeza, as equipes mais reforçadas quando o campeonato retornar, sobretudo aquelas com poder financeiro maior. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!